Olá, rubro-negros. Estamos começando agora mais um podcast. O Flamengo anunciou hoje cedo que o treinador Tite foi demitido e que o Felipe Luiz será o treinador interino do Flamengo até o final deste ano. Vamos comentar aqui um pouco sobre a demissão do Tite, sobre o Felipe Luiz como treinador do Flamengo e sobre o futuro do Flamengo nesta temporada e possivelmente na próxima temporada também. Bem-vinda, Mariana. O que você tem a dizer aí sobre a saída do Tite? Bom, sobre a demissão do Tite, quem me acompanha sabe que se dependesse de mim eu não teria trocado de treinador, porque isso acontece todo ano e todo ano a gente sabe, mas totalmente compreensível a demissão dele. Eu sempre digo que existe a diferença que você marca a temporada do Flamengo e uma é a eliminação na Copa Libertadores e a outra é quando a torcida do Flamengo xinga o treinador. Ali não tem volta mais, não adianta. O treinador será demitido mais cedo ou mais tarde, porque você perdeu o apoio da torcida, o que já não era muito grande, e você perdeu a principal competição da temporada do Flamengo. O trabalho do Tite foi horrível, infelizmente a gente tem que admitir isso. Para mim é uma grande decepção. Eu com certeza fui uma das grandes apoiadoras para o Flamengo contratar ele, porque eu acreditava que o Flamengo poderia não ter um grande futebol, mas teria muitos resultados. E o Flamengo até tinha isso até 2 meses atrás. Os últimos 2 meses do Tite no Flamengo foram muito, muito fracos. O Flamengo perdeu muitos jogos. O Flamengo tomou decisões e escolhas equivocadas. Vários jogadores se lesionaram. E um trabalho que já era com muitos problemas foi se tornando um caos. O Flamengo foi eliminado da Copa Libertadores muito justo. Não conseguiu marcar um gol no Peñarol. O Flamengo largou o Campeonato Brasileiro quando ele estava na disputa pelo título ponto a ponto com o Botafogo, e o Flamengo largou exatamente porque ia começar as Copas e todo mundo no clube, incluindo o treinador, preferiu as Copas e o resultado foi desastroso porque o Flamengo está fora da Libertadores, isso tem a Copa do Brasil. E para mim a demissão do treinador não tem a ver exatamente com o campo. Claro que o campo não estava bem, mas para mim isso tem muito a ver com a política, o que vai acontecer até o final da temporada nas eleições do Flamengo. E eu acho que o Flamengo não quis repetir o 2023 quando a direção preferiu permanecer com o São Paulo e acabou perdendo a Copa do Brasil, com o Flamengo fazendo um primeiro jogo desastroso com tomadas de decisões completamente absurdas do treinador, e o Flamengo não quis repetir. Se a gente vai saber se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer, mas para mim a temporada já acabou. É a realidade, é o que eu penso. O Flamengo pode ganhar ou não a Copa do Brasil, para eles seja importante. Para mim a Copa do Brasil é um título que não me diz muita coisa, mas é um título que se o Flamengo vencer, o coloca diretamente na Libertadores da próxima temporada, que é algo que o Flamengo não está garantido. Então, o trabalho do Tite para mim é 100% decepcionante. Não por conta do futebol jogado, que eu não esperava um futebol espetacular, mas eu esperava um bom futebol, e para mais, acima de tudo, os resultados foram muito fracos. Decepcionante para mim. Vamos a alguns números do Tite sendo treinador do Flamengo. Não contando 2 jogos amistosos que o Flamengo fez no começo do ano e também não contando 2 jogos do Campeonato Carioca deste ano em que o Tite não era o treinador do Flamengo e os jogadores do Flamengo, time principal, também não estavam jogando, estavam nos Estados Unidos na época. O Flamengo, então, em jogos oficiais com o Tite, são 68 jogos, são 41 vitórias, 11 empates, 16 derrotas. Foram 108 gols marcados pelo Flamengo e 50 gols sofridos. São, no caso total, 68 jogos oficiais do Flamengo sendo treinado pelo Tite. Em números assim, os resultados não são ruins, só que os últimos 2 meses do Flamengo
na atual temporada são muito ruins. Se eu não estou errado, o Flamengo tem 5 vitórias nos últimos 15 jogos e são 7 derrotas desses 15 jogos. Ok, 2 dessas derrotas aconteceram em jogos que o Flamengo se classificaram, que o Flamengo perdeu para o Palmeiras na Copa do Brasil e se classificou para a próxima fase. Também tem a derrota para o Bolívar, mas o Flamengo se classificou para a próxima fase também na Libertadores. Porém, o Flamengo tem aí nesses jogos derrotas para São Paulo, derrotas para Grêmio. O Flamengo perdeu por 4-1 para o Botafogo. Tem mais alguns jogos que eu não estou me Derrota lembrando. pro Corinthians. A derrota também para o Corinthians. Então, Empate com o Vasco. sim, mas no caso tá falando de derrotas. A questão, acho que só se antes o Flamengo jogava um futebol ok e que em alguns momentos tinha boas partidas, e os resultados do Flamengo eram bons. Desses últimos 2 meses, os resultados, o futebol do Flamengo tá muito ruim e que piorou ainda mais após a lesão do Pedro. E o Flamengo agora está com enorme dificuldade de vencer jogos. Então, assim, o Flamengo agora não tem nem resultados e nem um bom futebol praticado. Então, a demissão não acho injusta, só que também não acho que era... Não sei se é o momento, de verdade. Uns acham que é o momento para demitir o treinador antes de uma semifinal de Copa do Brasil. Eu não sei, eu não creio que... Pode ser que mude muita coisa, com certeza é possível. Mas eu não, por exemplo, na minha opinião, eu não iria demitir o treinador, o Tite no caso, antes de terminar o ano. Eu acho que o Tite tinha que ter continuado como treinador do Flamengo até o final do ano. O Flamengo com isso vai ganhar a Copa do Brasil? Não sei, só o futuro que vai dizer. Mas eu acho que o Flamengo foi muito pelo que pode ter acontecido no ano passado, que o Flamengo teve a chance de ganhar a Copa do Brasil, acabou perdendo, e nesse meio tempo teve a chance de demitir o São Paulo, ele não demitiu, manteve o treinador e o Flamengo acabou perdendo a Copa do Brasil. O que eu sei é que o Flamengo ainda tem chance de ganhar a Copa do Brasil, e ganhar a Copa do Brasil agora é muito importante, para não dizer que é fundamental para o Flamengo, tanto neste ano quanto para o próximo ano. Ganhar a Copa do Brasil significa o Flamengo ganhar um grande título e significa o Flamengo se classificar para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Caso não vença a competição, o Flamengo terá que, no Campeonato Brasileiro, ficar, no momento, entre os 4 primeiros colocados para se classificar para a fase de grupos. É possível, sim, que, por exemplo, se o Botafogo ganhar a Libertadores, o G4 se torne G5, se eu não estiver errada. Mas tem que pensar no G4 e o Flamengo precisa jogar no Campeonato Brasileiro com os seus melhores jogadores, com o seu time titular para ganhar jogos para se classificar para a fase de grupos do ano que vem, porque senão o Flamengo vai ter que ganhar a Copa do Brasil mesmo, porque senão ano que vem o Flamengo pode estar ou na pré-Libertadores ou então nem jogando Libertadores, o que seria um desastre para o Flamengo. Agora vamos falar um pouco sobre o novo treinador do Flamengo, que é o Felipe Luiz. Então, sobre o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, acho que é treinador profissional, deve ter mais ou menos 1 ano. Estava treinando no Sub-17, acho que depois passou para o Sub-20. Assim, eu tenho pena do Felipe Luiz, porque ele não está preparado para assumir um trabalho como esse. E eu acho que é até injusto para ele, porque o Flamengo vai precisar de resultados. E a paciência da torcida com ele, eu não sei se será tão grande assim, porque tudo no futebol se resume a resultados. E se a gente for pensar, restam para o Flamengo 11 jogos no Campeonato Brasileiro e 2 jogos até o momento na Copa do Brasil, que significa 13 jogos. Ele vai ser interino até o final da temporada. A gente não sabe se ele vai ficar para o próximo ano ou não, porque é impossível, nesse momento, ter ideia, porque o Flamengo vai ter eleição. E se o Flamengo vai ter eleição, a direção pode modificar, e se modificar, a nova direção pode querer um treinador mais experiente. E por mais que o Felipe Luiz faça um bom trabalho, eu não sei se eu ficaria com ele ou não, porque o Felipe Luiz, ele precisa de tempo para treinar, para aprender, e time profissional não é de um dia para o outro que as coisas acontecem. O Flamengo precisa de resultados e também de desempenhos,
E eu não sei, de verdade, eu acho que o Felipe Luiz, eu entendo que o Felipe Luiz tenha aceito, porque assim é uma oportunidade, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde o Felipe Luiz teria sim uma oportunidade de treinar o Flamengo, mas eu acho que ainda é muito cedo. Mas não tem muito o que fazer, o Flamengo não vai conseguir arrumar um treinador até o final da temporada. O Flamengo decide demitir o Tite faltando 3 dias para o primeiro jogo da Copa do Brasil. É uma loucura. De verdade, eu não sei o que eles acham que vai acontecer durante 3 dias. Se o Flamengo vai virar um super time. Não sei, preocupada. Eu tenho pena do Filipe Luiz. A realidade é essa. Se o Flamengo vai conseguir ir bem com ele, não. Só o tempo vai dizer, mas eu não vejo o Filipe Luiz preparado para colocar o Flamengo no patamar que o Flamengo espera. E não é culpa do Filipe Luiz. O Filipe Luiz começou agora a sua carreira de treinador. O problema é o Flamengo de sempre tomar decisões erradas e sempre escolher treinadores errados. E nesse caso eu nem considero a escolha do Tite errada. Aí é culpa para mim muito do Tite, que não conseguiu fazer esse time jogar a bola, nem conseguir resultados. Mas hoje o trabalho do Filipe Luiz vai ser para mim uma incógnita, e é difícil você até analisar se ele indo bem ou ele indo mal, ele merece ficar ou não para 2025. Uma vantagem que o Felipe Luiz tem é que o Felipe Luiz já conhece muito dos jogadores do atual elenco do Flamengo e o Felipe Luiz terá o apoio da torcida do Flamengo desde o início, porque o Felipe Luiz é ídolo do Flamengo. Mas eu não sei se o Felipe Luiz está preparado e pronto para já neste momento se tornar treinador do Flamengo. Eu acho sim que o Felipe Luiz tem tudo para se tornar um ótimo treinador, mas o Felipe Luiz estava treinando o que? A base do Flamengo, jovens. E nunca foi treinador de time profissional. Então ele já vai. O primeiro jogo dele já é o quê? Semifinal de Copa do Brasil. Então, assim, eu não acho que essa seja uma boa ideia. Acho que o Felipe Luiz tinha sim que ser treinador do Flamengo, mas no futuro, não agora. E acho que o Felipe Luiz tem sim chances, condições de fazer um bom trabalho. Acho sim, porque o Felipe Luiz já demonstrava como jogador que parecia que no futuro seria um ótimo treinador. Mas a gente só vai saber mesmo na hora que estiver treinando o time profissional do Flamengo. Acho sim um risco muito grande. Acho que não tinha que ser o Felipe Luiz neste momento para ser o treinador do Flamengo, mas já que o Flamengo demitiu o Tite, quem o Flamengo iria contratar agora? E no final do ano tem eleição, então se o Flamengo contratasse um treinador, ele só poderia ficar o quê? 3 meses? Iria dar um contrato maior para um treinador que poderia até mudar, no caso, a gestão, a diretoria. Então, assim, não acho uma boa ideia, mas é o que é, não tem o que fazer. Acho que a questão do Felipe Luiz ser treinador do Flamengo para 2025, na minha opinião, passa pelo resultados do Flamengo neste ano e também pelo futebol que o Flamengo for jogar. Que eu acho que em 2025, seja quem for o treinador do Flamengo, o Flamengo, além de conseguir resultados, o Flamengo precisa jogar bom futebol, porque o Flamengo do Tite em 70% dos jogos não jogava bem, e não bem o suficiente como a gente, torcedor do Flamengo, espera. Apesar de ter conseguido algumas vitórias, mesmo jogando mal, só que a gente quer ver bom futebol no Flamengo e a gente só vai saber isso com o passar do tempo. Mas não sei se o Felipe Luiz deveria ser treinador do Flamengo em 2025. Acho que não, na minha opinião. No momento, não. Mas pode ser que a minha opinião mude dependendo de como o Flamengo jogar em 2024 e os resultados que o Flamengo conquistar ainda este ano. Uma coisa do Felipe Luiz é que o Felipe Luiz, ele tem o conhecimento, mas uma coisa é colocar o conhecimento na prática, que não é tão fácil assim. Sobre o futuro do Flamengo, que acho que é um ponto muito importante. De novo, é difícil você prever o que vai acontecer com o Flamengo por conta das eleições, mas o Flamengo ainda tem 13 jogos para fazer em 2024. E
acho que o objetivo é exatamente o mesmo da temporada passada. Vamos falar assim, exatamente o mesmo objetivo que o Tite chegou na temporada passada para fazer é o que o Felipe vai ter que tentar fazer agora, que é fazer o Flamengo ir direto para a Libertadores. Só que, diferente do Tite na temporada passada, o Flamengo já tinha perdido a Copa do Brasil. E nesse caso, não. Nesse caso, estamos na semifinal, o que pode, no final, terminar com o título. E se isso acontecer, o treinador seria o Felipe Luiz. Então, o futuro do Flamengo, falando em especial de 2024, é difícil. É difícil saber se o Flamengo consegue ficar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Hoje eu diria que não, porque o Flamengo tem 2 concorrentes para mim que só vão, por exemplo, só vão jogar Campeonato Brasileiro agora e o foco será total exatamente para poder ir direto para a Copa Libertadores, que é o Internacional de São Paulo. E eu não vejo o Flamengo com esse foco total no Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, o último agora foi o exemplo disso. O Flamengo estava poupando o jogador pensando no quê? Na Copa do Brasil. Então, o foco do Flamengo nunca está no Campeonato Brasileiro. E o foco dos nossos adversários estarão no Campeonato Brasileiro. Então, se o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil, o Flamengo estará em uma situação muito preocupante pensando em 2025. E aí sim, não sabemos o que vai acontecer, porque teremos uma eleição, quem será o novo presidente, e aí sim eu vejo o Flamengo contratando um novo treinador, pensando em 2025, e na minha opinião é que independente do que seja o trabalho, a não ser que o Flamengo vire uma máquina, faça vários gols, vença praticamente todos os jogos, vença a Copa do Brasil, se isso não ocorrer, eu não ficaria com o Felipe Luiz para 2025. Eu buscaria um treinador mais experiente. Mas você não acha que se o Flamengo vencer a Copa do Brasil com o Felipe Luiz sendo treinador, ele não vai continuar como treinador do Flamengo no ano que vem? Não sei. Eu não sei. Depois do caso do Dorival, onde ele foi demitido após... Demitido não. O Flamengo não renovou o contrato com ele. Para mim, tudo pode acontecer, independente de quem seja o presidente ou não. O que eu sei é que o Flamengo tem que pensar bem na tomada de decisão dele para 2025, porque se o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil, será o segundo ano seguido que o Flamengo não ganha nenhum dos 3 grandes títulos, que é Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Libertadores. Então, o Flamengo está numa situação muito difícil e o que eu posso dizer é que eu desejo toda a sorte do mundo para o Felipe Luiz, porque ele foi um fantástico jogador e eu espero e torço demais que ele seja um fantástico treinador. É isso.